Olá, quando se fala em método científico, o que é que vem à cabeça? Provavelmente aquela lista de passos que aprendemos na escola, certo? Observação, hipótese, experiência. Mas e se essa for só uma parte da história? E se o método científico for menos uma receita de bolo e mais uma mentalidade, uma forma revolucionária de olhar para o mundo? É precisamente isso que vamos explorar. Para começar, vamos a uma pergunta que é a base de tudo, a que move a ciência. Como é que sabemos que uma coisa é verdade? Como é que separamos um facto de uma opinião ou conhecimento de uma simples crença? É a busca por respostas sólidas a esta pergunta que está no coração do método científico. O físico Richard Feynman resumiu isto de uma forma absolutamente genial. Na ciência há um juiz final, a realidade. Não interessa se uma ideia é bonita, elegante ou parece fazer todo o sentido. Se ela não bate certo com a experiência, com a observação, está errada. Ponto final. Este é o nosso ponto de partida. Ok, vamos aprofundar um pouco. Historicamente, existiam duas grandes formas de pensar para se chegar à verdade. Pensem nisto como duas estradas que vão em direções opostas. Uma que constrói o conhecimento tijolo a tijolo, a partir do zero, e outra que começa com uma grande verdade e vai descendo para os detalhes. Vamos ver cada uma delas. O primeiro caminho é o indutivo. Imaginem um detetive a chegar a uma cena do crime. Ele não tem uma teoria pronta. O que é que ele tem? Pistas. Uma pegada aqui, uma fibra de tecido ali, uma janela partida. Ele junta todas estas pequenas observações para, no fim, construir uma teoria geral sobre o que aconteceu. A ciência muitas vezes começa assim, de baixo para cima. Vamos a um exemplo clássico para isto ficar bem claro. Alguém sai à rua e faz uma observação. Simples e direta. Vê um corvo e esse corvo é preto. É uma única peça no puzzle. No dia seguinte, a mesma pessoa viu outro corvo. E, surpresa, também é preto. A evidência começa a acumular-se. Um padrão começa a tomar forma, a partir de observações que se repetem. E isto continua. Passam semanas, meses, anos, e cada corvo observado em todo o lado é sempre preto. A essa altura, a conclusão parece quase inevitável. Cada observação aponta para a mesma direção, fortalecendo a base para uma generalização. Pois bem, o exemplo do corvo segue perfeitamente estes três passos. Começa-se por observar os factos. Depois, encontra-se um padrão, uma ligação entre eles. E, por fim, pega-se nesse padrão e generaliza-se para todos os casos, até para aqueles que ainda não foram vistos. Então chegamos à conclusão lógica. Todos os corvos são pretos. Parece uma conclusão poderosa, não é? O problema é uma conclusão provável, mas nunca 100% certa. Por mais milhões de corvos pretos que se vejam, basta aparecer um único corvo de outra cor para a teoria toda ir por água abaixo. É o famoso problema do cisne negro, a grande fragilidade da indução. E agora vamos à outra estrada, o método dedutivo. Aqui, o raciocínio é exatamente o oposto. Pensem num advogado. Ele não descobre a lei ali na hora. Ele parte de uma lei geral, que já existe, e aplica a um caso específico para chegar a uma conclusão. O pensamento é de cima para baixo. Então, começamos com uma premissa geral, uma afirmação universal que todos aceitamos como verdadeira. Neste caso, uma verdade bem fundamental sobre a nossa condição. A seguir, trazemos um caso específico, um facto que se encaixa perfeitamente naquela regra geral. Sócrates, o filósofo, pertence à categoria humanos. E aqui está a beleza disto. Se as duas premissas estiverem corretas, a conclusão não é provável, é inevitável, é logicamente certa. Se todos os humanos são mortais e Sócrates é humano, então Sócrates tem de ser mortal. Não há como fugir. E é aqui que vamos ao dilema. De um lado temos a indução, que nos permite criar conhecimento novo, descobrir coisas, mas à custa da certeza absoluta. Do outro lado, a dedução, que nos dá certeza, mas na verdade não expande o nosso conhecimento, só organiza o que já sabemos. Parecia um beco sem saída, não é? Durante muito tempo, a ciência ficou dividida entre estes dois caminhos, mas depois, no século XX, um filósofo chamado Karl Popper apareceu com uma solução absolutamente genial que juntou o melhor dos dois mundos e mudou para sempre a nossa forma de ver a ciência. A ideia de Popper vai contra a nossa intuição. Ele disse que o objetivo da ciência não devia ser tentar provar que as nossas teorias estão certas. Isso, como vimos com os corvos, é impossível. O objetivo devia ser o contrário, tentar ativamente provar que as nossas teorias estão erradas. Uma teoria científica forte é aquela que sobrevive a todas as tentativas de a deitar abaixo. E este é o método dele. Reparem, tudo começa com um problema.
A partir daí, damos um salto criativo, formulamos uma hipótese, um palpite educado. E depois, em vez de procurar provas a favor, usamos a lógica para criar testes rigorosos que tentem ativamente deitar a hipótese abaixo. Se a teoria sobreviver a estes testes, ela torna-se mais forte, mas atenção, nunca é considerada uma verdade absoluta. Esta foi outra das grandes ideias de Popper. Ao contrário do que se pensava, ele defendia que a ciência não começa com uma observação neutra passiva. Começa com uma pergunta, com uma falha no nosso conhecimento, um problema que nos incomoda. A observação só faz sentido quando temos uma pergunta para responder. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming é um exemplo perfeito disto em ação. O problema, o crescimento descontrolado de bactérias. A observação dele, quase por acaso, de um mofo, levou a uma hipótese criativa. A partir daí, ele deduziu uma consequência que podia ser testada e fez a experiência. O resultado não provou a hipótese, mas deu-lhe um apoio muito forte. A hipótese resistiu à tentativa de ser falseada. Com esta nova perspectiva, o método científico deixa de ser uma linha reta que começa e acaba. Transforma-se noutra coisa muito mais interessante, um processo contínuo de aprendizagem. A ideia principal é que isto é um ciclo sem fim. Uma conclusão que parece satisfatória hoje não é o fim da linha, mas sim o ponto de partida para novas perguntas amanhã. O conhecimento científico está sempre a ser construído, está sempre em modo provisório e aberto a ser desafiado. Depois desta viagem toda, a que conclusão é que chegamos? Se não é uma lista de 5 passos fixos, então, afinal, o que é um método científico? No fundo, é mais um conjunto de valores. É uma mentalidade que põe a curiosidade acima da certeza, que entende que fazer as perguntas certas é tão ou mais importante do que ter as respostas. É mistura de imaginação para criar hipóteses e de um rigor quase impiedoso para as testar. E, talvez o mais importante de tudo, é ter a humildade e a coragem de admitir quando se está errado. E isto leva-nos a uma reflexão final. Esta forma de pensar não se aplica só em laboratórios, pode ser aplicada em tudo na vida. Por isso fica a pergunta no ar. Que ideia, que verdade que toda a gente aceita no dia-a-dia poderia ser submetida a este ciclo de questionamento, hipótese e teste? A aventura do conhecimento pode começar com uma simples pergunta.